Oi, gente, eu me chamo Sara, sou do estado de Goiás, aqui em Goiânia. A minha história é assim, eu sempre vim de lar cristã, eu sempre soube de tudo a respeito da vontade de Deus na minha vida. Estive afastada por um tempo, né? Fiquei desviada, deixei as coisas de Deus de lado, mas eu sempre tive um temor assim. E hoje, o que eu estou vivendo é uma experiência de Deus. Eu falo que Deus tem me usado, né? Eu estou sendo usado nas mãos de Deus, assim, porque a força que eu tenho vem de Deus. Então, Deus está me usando porque eu passei por um tratamento. Em setembro do ano passado, a gente descobriu que eu tinha um câncer de língua. E aí, o tratamento, assim, deixou todo mundo muito assustado, porque o tratamento, a gente tentou fazer tudo raso, para tentar não perder a língua. Eu fui para operar, para não falar mais, para não alimentar mais pela boca, não respirar sozinha pelo nariz. Eles tinham que usar uma traqueostomia. 2 dias antes, né, eu comecei a sentir mais cheiro na boca. Eu não tinha saída. Os médicos falavam, se você não operar, você vai morrer. Você vai morrer rápido, né? Vai morrer, não, você vai morrer. Eu já não alimentava mais. Eu só tomava leite. Teve dias assim de eu passar uma semana chorando de dor. A única saída que eu tinha era confiar em Deus. Eu sempre faço isso confiando no Senhor. Eu fui para não falar mais, para não alimentar mais, só pela sonda. Mas ainda assim, mesmo com a clínica rasa, uma luta muito grande, a gente passou. Eu perdi a vida. Pra surpresa dos médicos, que a gente sabe que é um milagre de Deus, em 30 dias, eu tirei a placa e comecei a respirar. Em 30 dias mesmo eu comecei a falar. Eu ia só ter som. E na verdade eu estou falando. E na literatura, não existe uma pessoa que fala da forma que eu perdi língua, mandíbula, tecido. Então, os médicos estão todos assim, até hoje, sem entender. Assustado pelo fato de eu estar falando também, né? Ainda com dificuldades, mas assim, fazendo sono, e eu tenho certeza que essa língua, Deus me deu espiritualmente para falar, porque dos médicos eu não ia mais falar. Mesmo assim, ele me aqui. Você vai me ajudar, você vai me sustentando. Às vezes eu choro de emoção, assim. Dizer que eu me sinto vergonhada. Tudo que Deus me ama. Da chance que Ele me deu. Então, às vezes eu choro, mas eu choro de emoção. De alegria, sabe? Nossa, Deus me ama. Deus me ama demais. E assim, nós todos só temos a agradecer. Tanto meu esposo, tanto a minha mãe, a minha família, e quantas pessoas me ajudaram. E eu sei que essas pessoas são usadas por Deus. Deus não deixa faltar. Deus não deixa. Deus, ele me ama tanto, e ama tanto todo mundo. Eu sei que Deus faz por todos, não é só por mim. É só confiar nele, ter fé, porque Deus faz. Essa é a única confiança dele, porque se nós muito Deus, ele nos dá de respirar, ele, da mesma forma que ele tira, ele nos dá força. Então as pessoas que estão passando por alguma doença,
Só apenas seja, tenha fé, busca Deus, porque assim tudo que eu estou passando, a alegria que eu tenho hoje é de Deus. E eu sou feliz assim, eu sou feliz, eu não estou falando que eu sou triste, eu não sou triste, eu sou feliz, mesmo assim. Quer dizer assim que as pessoas não, que as pessoas, as famílias se unirem, a minha família me ajudou muito, Deus uniu a minha família, Deus me uniu com a minha mãe, a gente era muito afastado, Deus nos uniu assim. E é muito importante a família do lado, é muito importante que você tenha fé, aquela fé de dentro do seu coração, assim, de você falar, Deus, eu preciso do Senhor. Eu entrei no centro cirúrgico para tirar a vida e eu falei, Senhor, me lembro que a última coisa que eu falei antes de dormir, Senhor, é o Senhor que vai fazer. E Deus fez. Porque Deus faz, não da nossa maneira, e não no nosso tempo, no tempo dele, da maneira dele. E a maneira de Deus é a melhor maneira, não há outra. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, cante, eu sei que não estou só. E o que dizem